Senhor, louvamos o Teu nome. Te agradecemos porque grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor ainda continuará falando conosco, que o Senhor continuará tocando poderosamente os nossos corações. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que estão em suas casas, que estão assistindo a esse culto. Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, porque somente Tu és digno, Deus, de receber a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Que prazer imenso é estar aqui, podendo compartilhar um pouco com você da palavra do Senhor. E hoje eu queria falar com você sobre expectativas. Sobre onde estão as nossas expectativas. Onde está a nossa esperança. Hoje eu vou falar um pouco com você sobre isso. Primeiramente eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 43 ao 46. A palavra do Senhor fala assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Nós sempre temos expectativas em algo. Expectativa é algo que realmente guia a nossa vida, guia as nossas atitudes e acabam definindo até quem nós somos. Expectativa é o mesmo que esperança. Quando eu espero que algo realmente aconteça em um tempo determinado. Nitidamente, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente percebe, no capítulo de João que nós acabamos de ler, a gente percebe que Filipe, ele tinha uma expectativa. E a expectativa que ele tinha era na vinda de Jesus. Como nós sabemos disso? Porque ele fala que ele achou aquele que estava por vir, aquele que Moisés falou nas Escrituras, aquele do qual os profetas relataram, que esse Jesus estava no meio dele. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2 assim: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Era sobre esse Jesus que Filipe ele meditava nas Escrituras. E quando ele achou Jesus, eu posso até sentir quando eu leio a palavra do Senhor, a empolgação de Filipe e o entusiasmo dele de dizer: eu achei, nós achamos aquele que havia de vir. Então o valor de ter achado Jesus para Filipe era tão grande que ele passou a segui-lo e ainda chamou Natanael para ir com ele. Porém, quando Filipe, naquele entusiasmo falou: achamos aquele que havia de vir, Natanael falou assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E é interessante que a gente observe esse contraste entre a empolgação de Filipe e uma certa dúvida de Natanael. Diante daquele que os profetas falaram a respeito, diante daquele que Moisés falou a respeito, na sua palavra, como fala lá em Isaías, capítulo 6, versículo 9. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sabendo ele que falava isso nas Escrituras a respeito de Jesus, daquele que já estava andando no meio deles, Natanael não esboçou aquela grande expectativa. E aí eu queria te perguntar algumas coisas. Onde está a sua expectativa? Onde está a sua esperança?
Porque nitidamente, como eu falei no começo, a expectativa de Filipe era na vinda de Jesus. Era que os seus olhos contemplassem aquele que havia de vir, aquele em que ele meditava dia após dia nas Escrituras. E ele achou, as suas expectativas foram supridas. Em quem temos colocado as nossas esperanças? Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não cavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Nós muitas vezes temos valorizado tantas coisas e nos alimentados de tantas outras coisas que temos colocado o nosso coração no lugar errado. E o nosso tesouro passou a ser as coisas dessa terra. Só que o Senhor, Ele lhe fala que outras coisas têm muito mais valor. Mas o Senhor nos ensina que existe um tesouro maior, que é o Senhor, que é o seu reino. Então Ele fala que nós não devemos realmente acumular coisas dessa terra, porque isso tudo vai passar. Mas nós devemos acumular tesouros no céu, porque isso os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Interessante é que quando Filipe falou, achamos aquele que havia de vir, achamos Jesus, o Nazareno, filho de José, ele declara nitidamente que ele achou um grande tesouro. Ele declara, eu achei aquele que procurava, eu achei aonde estava a minha esperança. E nós percebemos que realmente existem coisas muito mais valiosas do que as coisas que nós estamos vivendo nessa terra, do que muitas vezes nós ganhamos dessa terra. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 46 assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Um tesouro que nos faz transbordar de alegria. Mas algumas vezes temos perdido a alegria de pertencer ao Senhor, de fazer parte do seu reino. Às vezes nós não estamos como esse homem que simplesmente acha esse tesouro escondido e realmente vende tudo que tem porque ele compara que aquilo que ele achou é mais importante do que todas as coisas que ele tem. Então, transbordando de alegria, ele vende tudo o que ele tem e pega aquele tesouro. Esse tesouro, a palavra do Senhor fala que é o reino dos céus. Esse tesouro é o nosso Senhor. E muitas vezes nós temos realmente perdido essa alegria por conta de tantas coisas que essa terra nos propõe, por conta de tantas coisas que nós estamos vivendo. Para algumas pessoas já não existe mais tanto aquela expectativa do que Deus pode fazer quando ela fecha a porta do seu quarto e entra lá e ora ao seu Pai que está em secreto. Para algumas pessoas, elas já perderam até aquela expectativa do que Deus pode fazer se elas adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Porque os olhos dela estão muito nas coisas dessa terra. Elas tiraram o foco do Senhor e as expectativas delas deixou de ser o Senhor para ser as outras coisas. E simplesmente as coisas do Senhor já não têm mais tanta importância como antes. Muitas pessoas já perderam a expectativa do que Deus pode fazer na vida delas quando elas se achegam na intimidade do Senhor. Muitas vezes estão pensando até como Natanael. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa?
E se eu orar hoje ao Senhor, será que o Senhor vai me ouvir? E se eu fizer isso, será que realmente vai agradar ao Senhor? Deixa eu falar algo para você. Por algum motivo, nós esquecemos que a melhor coisa é pertencer a um reino, onde Jesus é o nosso rei. Olha o que a palavra do Senhor fala em Mateus 6, versículo 25 ao 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que muitas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o reino desse Deus que supre todas as necessidades, que muitas vezes nós esquecemos que nós pertencemos. A Bíblia fala que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de vestir, nem o que havemos de comer, nem o que havemos de beber, porque o nosso Deus tem cuidado de nós e Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Essa palavra fala muito forte para mim, porque ela me faz tirar os olhos das coisas dessa terra. Me faz deixar de pensar que é o meu trabalho que vai trazer algum sustento para mim. Me faz deixar de pensar que por algum acaso é a minha faculdade ou os bons relacionamentos que eu tenho que vão me fazer conquistar grandes coisas. Mas não, é o meu Pai que cuida de mim, que pode suprir todas as minhas necessidades. Às vezes nós temos esquecido que nós não somos mais escravos, mas que nós somos filhos de Deus e herdeiros com Cristo Jesus. Nós muitas vezes estamos pensando dessa forma tão distante do nosso Pai, porque os nossos olhos estão no lugar errado e as nossas expectativas passaram a ser outra, e no nosso coração existem outros tesouros. É só a gente olhar direitinho esse texto. Os cuidados dessa vida realmente têm tomado alguma importância em nós, quando na realidade não precisamos nos importar com nada disso. Devemos trabalhar sim, porque a palavra do Senhor fala que o trabalho é que dignifica o homem. Porém, nós não podemos ter a nossa esperança nessas coisas, no que isso tem para nos oferecer, do que a força do nosso próprio braço tem para nos oferecer. Não, nós temos que confiar que nós temos um Deus, que nós temos um Rei, que nós temos um Pai, que tudo pode fazer em nosso favor. Amém? A nossa confiança e esperança não deve estar naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que o Senhor pode fazer por amor a nós. Não podemos nos distanciar do nosso Rei. Precisamos manter os nossos olhos fixos nele. Por que você acha que Filipe reconheceu Jesus? Por que você acha que ele falou com tanta convicção quando a gente leu: achamos a Jesus, aquele que havia de vir?
por que você acha que ele tinha tanta convicção? Porque Filipe com certeza se alimentava das Escrituras. Porque Filipe com certeza lia e meditava de dia e de noite nas Escrituras. E isso fazia com que o seu coração tivesse a expectativa correta. Por isso que ele o reconheceu. A palavra do Senhor fala lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18 assim. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Repita assim comigo, você que está aí. Consolai uns aos outros com esta palavra. Observe bem onde estava o coração desses irmãos. O coração deles estava na expectativa da vinda do Senhor. Estava que eles estariam com o seu rei para sempre. E isso motivava eles, independente de qualquer situação. O problema é quando nós estamos distante do Senhor, distante do nosso Pai por algum motivo, por as coisas dessa terra muitas vezes vir nos afogar de alguma forma. Diante das lutas que passamos, isso já não nos consola mais. Diante das lutas que passamos, nós não olhamos para a realidade que nós estamos vivendo e pensamos, poxa vida, isso tudo vai passar. Porque um dia eu estarei com o meu Pai. Um dia eu estarei com o Senhor para sempre. Um dia o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima. E um dia eu habitarei com o Senhor para sempre. Muitas vezes, diante das lutas, não é isso mais que consola as nossas vidas. Mas nós buscamos agir com a força do nosso próprio braço, porque nós nos sentimos mais seguros. Nós muitas vezes nos desesperamos diante das lutas, achando que tudo acabou. Se perdemos, por exemplo, o emprego, achamos que nunca mais nada vai acontecer, que nós nunca mais vamos nos levantar, que a vida realmente talvez não tenha mais nenhum sentido. Quando na realidade o seu Deus pode fazer todas as coisas em seu favor. E que se você orar a Ele e se achegar a Ele, Ele vai lhe consolar. A tal ponto de você não olhar mais para as suas circunstâncias, mas se consolar na palavra que diz que você estará com Ele um dia para sempre. Um dia você estará com o Senhor. O nosso consolo acaba sendo porque eu vou ter outro emprego, ou eu vou terminar minha faculdade e tudo vai ficar bem. Mas na realidade, o nosso consolo, independente de qualquer situação, tem que ser que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Isso é manter o nosso coração no lugar correto. Isso é manter as nossas expectativas e a nossa esperança no lugar correto. Confiar que o Senhor está conosco. Confiar que é Ele que cuida de nós, independente de qualquer coisa. Amém? Apocalipse 21, versículos 3 ao 5, fala assim. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem dor, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Então uma coisa eu quero falar com você agora. Consolai uns aos outros com esta palavra. Consolai porque realmente tudo isso vai passar. Tem vezes que realmente nós passamos por momentos difíceis, de dificuldade,
Mas deixa eu falar algo para você. Isso tudo vai passar, porque um dia nós estaremos com o Senhor e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A minha expectativa tem que ser de que um dia eu vou ver o meu Senhor, de que um dia eu estarei com Ele, de que um dia não haverá mais dor, não haverá mais pranto, de que nada disso vai mais existir, porque a palavra do Senhor fala: eis que faço novas todas as coisas. O nosso maior tesouro precisa ser o Senhor. Assim, Ele vai ter o nosso coração. Aí você pode se perguntar: então o que é que eu posso fazer para manter as minhas expectativas no lugar correto? O que é que eu preciso fazer para valorizar aquilo que realmente tem valor? O que eu posso fazer para confiar no Senhor a tal ponto de saber que todas as coisas são possíveis para Ele? Filipe falou naquela palavra que a gente leu: Natanael, vem e vê. Nós precisamos nos achegar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Porque quando a gente se move para buscar o Senhor, quando a gente se move para estar com Ele em sua intimidade, todas as outras coisas perdem a importância. A palavra do Senhor lá em Filipenses 3, versículo 8 fala assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo falava isso porque talvez ele pesou o que realmente importava na vida dele, o que realmente tinha valor. E ele viu que o que pesava mais era Jesus. Ele viu que o que pesava mais era o conhecimento de Cristo. Ele viu que tudo aquilo que um dia ele já conquistou na vida dele não era nada comparado àquilo que Jesus representava para ele. Então ele considerava tudo como perda. Quando estamos próximos do nosso Deus, reconhecemos que não somos nada sem Ele e permitimos que Ele mude muitas coisas em nós. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6, versículo 5, fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós estamos perto do nosso Rei, nós percebemos que nós não somos nada sem Ele, que existe muita coisa em nós que precisa mudar. Quando nós estamos perto do Senhor, reconhecemos que não podemos realmente fazer nada sem Ele. João 3, versículo 27 fala assim: respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Todos esses homens que eu acabei de ler aqui, falei sobre Filipe, no outro versículo falei sobre Isaías, no outro sobre Paulo, esse agora falei sobre João Batista. A gente percebe que eram homens que tinham um coração voltado para o Senhor e que serviram ao Senhor todos os dias da vida deles. Eles tinham a expectativa no lugar certo. Eles tinham a esperança deles no Senhor. E isso fez com que eles vissem muitas coisas. Isso fez com que eles tivessem uma vida completamente voltada para o Senhor. Eles não conheciam o Senhor só de ouvir falar. Por isso mantinham suas expectativas no lugar certo. Amém? Então assim, só para concluir, existe um tesouro escondido que nós devemos achar. Existe uma pérola, como a palavra do Senhor fala, de imenso valor. E isso é o reino de Deus. E isso é Jesus. Quando nós achamos isso, nós transbordamos de alegria e nada mais tem importância. É isso que eu queria encorajar você hoje. Encorajar você a se aproximar do seu Deus mais e mais, para que as suas expectativas sempre estejam no lugar certo, para que o seu consolo seja que um dia todas essas coisas dessa terra vão passar e o Senhor fará novas todas as coisas.
precisamos nos achegar a Ele, e a nossa esperança e a nossa expectativa sempre estará no lugar certo. Precisamos sempre ser humildes e reconhecer que precisamos dEle. Reconhecer que talvez não estamos mais transbordando de tanta alegria, porque Ele nos salvou. Por isso que nós precisamos reconhecer que precisamos dEle. Se quando você lembra que Jesus, Ele te salvou, se quando você lembra que Jesus, Ele lhe tirou de um lugar tão ruim e te colocou no seu reino, e isso não lhe traz mais tanta alegria, você precisa se achegar a Ele e dizer: Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. Restaure em mim, Senhor, o desejo de estar contigo todos os dias da minha vida. Restaure em mim, Senhor, ter aquela esperança de me achegar ao Senhor, de entrar no meu quarto e saber que o Senhor fará grandes coisas na minha vida, saber que o Senhor pode me transformar, saber que o Senhor pode me tocar, saber que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Se você não tem sentido mais essa esperança e essa expectativa, ore ao Senhor e diga: Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. Senhor, coloca em mim o valor mesmo, meu Pai, que o teu reino tem que ter. Fazendo isso, você sendo humilde, você tem uma grande herança. A palavra do Senhor fala, só para finalizar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em todo tempo seja humilde diante do Senhor. Reconheça que você precisa dEle. Reconheça que por algum motivo as suas expectativas não estão no lugar correto, que o seu coração tem tido outros tesouros. Reconheça isso diante dEle e faça com que a sua vida com o Senhor seja uma vida de sinceridade, porque assim o Senhor vai restaurar todas as coisas na sua vida, porque você tem reconhecido que você precisa dEle. Amém? Eu queria agora orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter o nosso coração no lugar certo. Que as nossas expectativas estejam sempre no Senhor. Deus, que nós possamos valorizar o Teu reino, valorizar quem o Senhor é na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, restaura em nós a alegria da salvação. Senhor, restaure em nós a vontade de entrar no nosso quarto e orar ao Senhor, e passar horas e horas lá com o Senhor, porque Deus, nada mais importa. Deus, restaura em nós essa vontade de estar contigo. Meu Pai, se os nossos olhos estão em outro lugar, Senhor, coloca os nossos olhos em Ti nesse momento. Se a nossa confiança está nas coisas dessa terra, meu Pai, que nós possamos confiar no Senhor e em nada mais. Senhor, porque o Senhor nunca deixará nada nos faltar. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós não somos escravos. O Senhor é um Rei justo, o Senhor é um Rei maravilhoso. Então não existe lugar melhor para nós estarmos do que junto ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor fala conosco. Obrigada porque o Senhor nos toca. Obrigada, Pai, porque sei que grandes coisas o Senhor vai fazer ainda em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia.